Gestante, é melhor não tentar o parto normal. Meu nome é Aline Del Corvo, eu sou enfermeira, obstetra e parteira e eu vim aqui trazer esse assunto para você, né? Por que não tentar o parto normal? Essa frase ela é muito comum entre as gestantes de qualquer trimestre de gestação, né? Ela sabe que o parto normal ele é melhor, mas é vítima do sistema brasileiro cesarista e acaba então repetindo falas comuns, estimulada pelo profissional que no final vai te levar para uma cesárea desnecessária, né? Então seja muito bem-vinda, reserve aí um tempo do seu dia para assistir esse conteúdo que é bem importante para você. Então essa aula aqui, ela não diz respeito às gestantes que estão convencidas de que a cesárea é o melhor que parto normal, tá? Se por acaso você caiu aqui nesse vídeo sem pretensão e já decidiu pela cesárea, mesmo sem ter real indicação obstétrica, mas por medo, por exigir estar no controle da situação, por acreditar que a recuperação da cesárea ela é melhor que o parto normal, eu não tô aqui para mudar o seu planejamento, tá? Eu quero só contribuir com quem pensa em tentar um parto normal, né? Então eu quero abordar esse assunto. E por que é importante falarmos sobre isso, né? Esse tipo de fala, vou tentar o parto normal, é uma grande oportunidade para o seu bebê nascer melhor, com melhor adaptação a uma vida extrauterina, do que os bebês de cesárea eletiva, feita sem real necessidade. Eu fico muito feliz quando uma gestante me diz que quer tentar o parto normal. Apesar de que nesse vídeo eu vou te explicar por que não é para você tentar o parto normal. O fato de você querer tentar é um grande caminho, uma grande oportunidade. Mas por que, Aline? Como eu não devo tentar, né? Por que eu não devo tentar o parto normal? Presta atenção aqui, gestante. Quem não tem clareza de onde quer chegar, qualquer caminho serve. Quando você diz que vai tentar o parto normal, você não está determinada a conquistá-lo. Isso é um grande problema. Gestantes não determinadas caem no golpe do sistema brasileiro cesarista. Você sabia que o Brasil é o segundo maior país com o número de cesáreas? Cesárea é uma cirurgia. Quanto mais se faz uma cirurgia, maior o risco de morbimortalidade materna e fetal. E se você pretende ganhar bebê na rede privada, com convênios, os números são ainda mais assustadores, como pode ver aqui nessa reportagem, vou colocar aqui embaixo, que saiu na revista Exame. 85,5% dos nascimentos são cesáreas. E por que isso ainda acontece? Existe uma alta lucratividade por parte dos hospitais e por parte da instituição hospitalar, fora a conveniência e a grande possibilidade do uso de UTI, tanto pela mãe que foi submetida à cirurgia, quanto para o bebê. Por isso mesmo que as políticas sociais, elas incentivam o parto normal, mas ainda existem inúmeras dificuldades, mesmo porque no Brasil ainda existe a cultura de que não se discute com um profissional que veste jaleco branco, né? Você já ouviu falar disso? Deixa eu colocar o celular aqui pra gente continuar conversando. Me conta aqui nos comentários, né? Você já ouviu falar que não se discute com um profissional de jaleco branco? Então é importante que a gente tenha a clareza de que os profissionais que usam jaleco branco, eles não são gestantes, os donos da verdade. Eles podem sim estarem sendo influenciados por fatores externos, como uma comodidade, uma flexibilidade, a sua própria família, então ele quer ter um certo conforto, o próprio hospital ali está incentivando ele a ser cesarista, ser um profissional que agenda. Na gestação, a mulher ela fica vulnerável. Mas quando nós estamos nos expondo a essa vulnerabilidade, esse é o momento que a gente precisa então se dedicar esforços e nos proteger. E como você se protege dizendo que vai tentar o parto normal? Se você não está determinada, as chances de você conseguir vão lá pro pé. E como eu disse, existem políticas sendo instaladas frequentemente a fim de que os profissionais de sistemas de saúde possam melhorar as suas rotinas de trabalho e oferecerem o melhor para os seus pacientes, mas ainda assim é muito difícil, né? Uma outra questão muito comum que traz insegurança para as mulheres é a questão da dilatação, né? Será que meu corpo vai dilatar? Porque fulana não dilatou, né? Na minha família ninguém dilata. Primeiro, não se faz toque vaginal na gestação. Você já tá sabendo disso? Então, anota aí, tá? Não se faz toque vaginal durante o período gestacional, sem trabalho de parto. Se houver um toque vaginal e tiver 1 centímetro, 2 centímetros na gestação, pode acontecer mesmo, pelo peso do bebê, pela capacidade dos pródromos de deixar o colo mais favorável. Mas desconfie se o profissional quiser te tocar, mesmo que você não tenha contração, mesmo que você não esteja em trabalho de parto.
Porque esse tipo de atitude, ele só é feita por profissionais que se aproveitam da tua vulnerabilidade com a franqueza aqui da conversa, tá? Te dizem, ai, puxa, você não tem dilatação ainda. E já te fazem desacreditar aos poucos no poder que teu corpo tem. Caramba, né, mulher? Toda gestante precisa saber que só se dilata tendo contração. Pra que fazer toque vaginal antes disso, né? Então, você sabia, por exemplo, que existem partos que a mulher recebe um toque vaginal antes de sair de casa, outro quando chega no hospital e não leva mais toque nenhum, né? Eu já acompanhei vários partos desse. Porque não precisa! É necessário uma cascata hormonal, uma contração rítmica para chegar em 10 centímetros de dilatação, que é o que a gente tem aqui nessa imagem, ó, 10 centímetros, tá? Então, o nosso sistema reprodutor, eu preciso te dizer que ele é muito perfeito em tudo que ele faz, tá? Você gestou, né? Você tá aí grávida, produzindo o bebê na sua barriga. E por que ele vai falhar na hora do parto? Ele não falha. Desde que você confie, se determine. E não apenas tente o parto normal. Então, uma forma muito errada que eu vejo que as mulheres tentam o parto normal é ignorar esse tipo de vídeo, é ignorar esse tipo de conteúdo que eu tô te colocando aqui. E continuar achando que, se der pra ser parto normal, tudo bem. Se não der, tá tudo bem também. Parto normal, gestante, é uma transição intensa. Não basta só você tentar vivê-lo. Por isso que essa determinação, eu estou buscando um parto normal, no lugar de, eu vou tentar um parto normal, é tão importante. Então, existem algumas formas de conquistar essa confiança, né? De que você é capaz de viver um parto normal. Primeiro, anota aí essa dica. Assista o Renascimento do Parto. São 3 vídeos, são pagos, hoje tem um custo aproximado de R$10 na Globoplay, se não me engano, tá bom? Mas esses vídeos, eles vão expandir a sua consciência para o nascimento, como funciona o nascimento no Brasil, as violências obstétricas, né? Alguns exemplos de como são, como acontece. Então, é uma sequência, são 3 filmes, um na sequência da outra, que toda gestante merece destinar um tempo na gestação e assistir, tá? É muito importante esse preparo, né? Essa tua clareza com relação à situação que você está vivendo. E se for possível, coloque sua rede de apoio para assistir junto com você, tá bom? Uma segunda sugestão que eu te trago aqui para conquistar um parto normal e não apenas tentá-lo, é compreender como ele começa, o que você vai sentir, a hora certa de ir para o hospital, quais são os profissionais que compõem uma equipe de assistência ao parto normal. Entender o que é parto humanizado. Você sabe o que é parto humanizado? Gente, tem muita mulher que acha que parto humanizado é parir na banheira. E não é nada disso. O parto humanizado, ele independe da via de nascimento, se é alto ou se é baixo. Parto humanizado é uma abordagem centrada na mulher e no bebê, que busca respeitar e valorizar a experiência de parto como um evento natural e muito importante na vida de uma família. Nesse modelo, a gestante ela é vista como uma protagonista do seu próprio processo de parto, com autonomia para fazer escolhas informadas sobre o cuidado que deseja receber. Os profissionais de saúde atuam como facilitador desse processo, fornecendo suporte, apoio físico, emocional, informação a respeito das preferências e necessidades individuais de cada mulher. Uma característica fundamental do parto humanizado é o respeito pelo tempo do trabalho de parto e valorização das práticas não invasivas. Isso contribui, encoraja, né? Para posições mais confortáveis, né, para a mulher durante o trabalho de parto. Ninguém vai te obrigar a ficar de barriga para cima com as pernas na perneira, né? Essa, na verdade, é a pior posição para parir, não sei se você sabe. Permitindo, então, que você, no parto humanizado, se movimente livremente, né, e use métodos de alívio para a dor, como massagem, banho quente, técnicas de respiração, os profissionais podem te ensinar isso, né? E além disso, o uso criterioso das intervenções, como ocitocina na veia, que é o tal sorinho da dor, a episiotomia, né? Como o momento certo de ser feito, se tiver que ser feito, porque eu conheço médicos que não fazem episiotomia há anos, né? Sempre respeitando o desejo da mulher, né? Sempre que possível. Um outro aspecto muito importante do parto humanizado é o apoio integral à mulher durante o nascimento, tá? E o que é isso, né? É um apoio integral desde o pré-natal até o pós-parto. Então, isso inclui o estabelecimento de um vínculo de confiança entre as gestantes e sua equipe de saúde.
Eu falo equipe porque eu faço parte, né? A promoção do parto em um ambiente acolhedor, seguro, incentivo ao contato imediato entre mãe e bebê após o nascimento, que é a Golden Hour ou Aura Dourada. O parto humanizado, ele reconhece a importância dessa experiência emocional do parto para a saúde física e psicológica de mãe e bebê, para promover uma transição efetiva ali e bem cuidadosa nessa transição do nascimento do neném, né? E qual o maior benefício de você deixar de tentar o parto normal e se determinar a conquistá-lo, né? Optar pela conquista do parto vaginal é uma escolha pessoal, gestante, pode trazer muitos benefícios para você. Um dos maiores benefícios é a possibilidade de vivenciar uma experiência de parto natural e fisiológica. O parto vaginal permite que a mulher esteja ativamente envolvida no processo do nascimento, sentindo as contrações, participando ativamente do nascimento do seu neném. Essa experiência ela pode ser tão gratificante, tão empoderadora, proporciona uma sensação de realização, sabe? Conexão com seu filho, desde os primeiros minutos de vida dele ali. Então, além disso, o parto vaginal, ele também está associado a uma recuperação muito mais rápida, menos complicação pós-parto, né? Quando a gente compara com uma cesárea. As mulheres que têm parto vaginal tendem a ter menos tempo no hospital, ficam menos tempo no hospital após o nascimento, né? Normalmente a alta pode ser até com 24 horas, 30 horas, não tem necessidade de ficar 48 horas, está vinculado ao teste do pezinho, né? Então é importante que você saiba disso. Tem muita mulher que tem um filho mais velho em casa e aí tem essa necessidade de sair mais cedo do hospital para cuidar do filho mais velho em casa, né? Tá? Ou até para voltar a trabalhar. A recuperação é muito melhor do parto normal. Um outro benefício bem significativo do parto normal, vaginal, natural, é a promoção desse pele a pele entre a mãe e o bebê. Então, quando o parto acontece naturalmente, fica mais fácil para o bebê e a mãe estabelecerem um vínculo afetivo imediato, o que contribui para uma amamentação bem-sucedida, regulação da temperatura corporal do bebê, estabilização dos seus sinais vitais, né? Então, esse contato precoce ele é muito importante também para o desenvolvimento emocional e cognitivo do seu filho, promovendo uma sensação de segurança, bem-estar desde o início da vida. Então, além de tudo isso, o parto vaginal ele também reduz risco de complicação respiratória para o bebê, né? Uma vez que a compressão das vias aéreas durante o parto ajuda a expelir os líquidos dos pulmões do recém-nascido, né? E como isso acontece? O bebê, quando ele vai saindo ali pela vagina, o músculo da vagina ele vai comprimindo o tórax do bebê e aí o líquido amniótico vai sendo expelido, né? Então, ele tem menos risco de ter desconforto respiratório, risco de receber uma intervenção do neonatologista de sala, né? Que é quando eles introduzem aquela sondinha no nariz do bebê, diferente da cesárea, que normalmente eles são aspirados, né? Até bebê prematuro tem mais facilidade para se adaptar ao meio quando nasce via natural, via baixa, via parto normal, vaginal, né? Parto normal, natural, vaginal, que tudo quer dizer... tem algumas diferenças entre elas, mas eu vou abordar sobre isso um pouco mais pra frente, tá? Então é bem importante que até o bebê prematuro você saiba que ele também tem muitos benefícios. Não é porque é prematuro que tem que ser cesárea, tá? Então facilita muito essa questão até para o prematuro respirar melhor. Então, se determinar a conquistar o parto vaginal, é uma experiência empoderadora para você, gestante, te permite assumir um controle do seu próprio processo de parto, né? E tomar decisões informadas sobre os cuidados que são necessários e desnecessários para o seu corpo e também sobre o seu bebê, tá? E qual é o melhor momento, então, para se determinar a viver o parto normal e não apenas tentar o parto normal? A construção dessa determinação, ela acontece durante a gestação, desde as primeiras consultas de pré-natal. Então, por exemplo, quanto tempo dura a sua consulta de pré-natal? Né? São consultas rápidas, de 15 minutinhos, 20 minutinhos, né? Você consegue conversar com o profissional que está te assistindo ali durante a gestação sobre o tempo do trabalho de parto, como que entra em trabalho de parto, se a bolsa romper em casa, o que vai acontecer? Né? Então, se você não encontrou isso com o profissional que está conduzindo o seu pré-natal, você precisa buscar esse auxílio fora, tá? Mas é importante que desde o início da gestação você passe a construir essa determinação de que eu estou buscando um parto normal, né?
desde as primeiras consultas. Então, busque esse auxílio. Se não for com o profissional que está fazendo o seu pré-natal, busque fora, tá? Você precisa saber os benefícios do parto normal, diferença entre o parto normal, natural. Você precisa visitar o hospital que seu bebê vai nascer, a forma como eles respeitam a autonomia da mulher nesse processo, né? Em breve eu vou gravar um episódio, juro, sobre esse preparo, como que ele precisa acontecer e quais são os detalhes mais exatos sobre isso. Mas basicamente dizendo, desde o início da gestação, e muitas mulheres até antes de engravidar, acho lindo isso, já buscam informações sobre o parto. As mulheres, elas podem parir em casa de parto, e nos hospitais, tá? Já existe regulamentação para parto domiciliar, demonstrando o quanto ele é seguro, desde que bem assistido. Mas é uma construção, tá? Ninguém constrói uma casa da noite pro dia, constrói? Sobre parto, e o raciocínio, ele é exatamente o mesmo. Ele requer tempo e disposição tua, porque o parto é seu, para explorar as possibilidades, né? Então, onde eu mais vejo que as pessoas erram nisso, as mulheres e as suas famílias, né? É dando mais ouvidos às crenças familiares do que os estudos científicos que hoje nós temos sobre nascimento seguro. Quantos palpites vocês já ouviram, né? Então, quando as mulheres se inspiram na experiência de parto das suas próprias famílias, especialmente se as experiências foram marcadas por violência obstétrica, desrespeito, você corre o risco de perpetuar esse padrão negativo e traumático. Então, a tendência de repetir esses padrões familiares vão ser influenciados na sua cultura, na sua expectativa e até mesmo impedir que você tenha acesso a práticas humanizadas, tá? Atualizadas e respeitosas. Então presta bem atenção onde é que você tá participando, onde é que você tá dando ouvido para essa conversa de parto e nascimento, tá? Então, ao seguir experiências de parto violentas, desrespeitosas da sua família, as mulheres podem não estar conscientes das alternativas disponíveis, né? Ou você pode sentir uma pressão sutil para se conformar com o que é considerado normal no nosso país, né? Que é um parto violento. Então, a falta de educação e informação sobre os direitos das mulheres durante o parto pode contribuir para que você, então, aceite ou internalize práticas prejudiciais ou desrespeitosas como algo inevitável, né? Ou até necessário. A falta de autonomia e capacidade de tomar decisões informadas durante o parto pode levar as mulheres a se sentirem impotentes, desempoderadas, perpetuando ciclos de experiências traumáticas de geração em geração. Então é importante, mulher, reconhecer que cada mulher tem direito de tomar as suas próprias decisões sobre o parto, com base em suas necessidades, seus desejos, suas circunstâncias individuais. Ao se inspirar nas experiências de parto da sua família, as mulheres devem considerar criticamente o contexto em que essas experiências ocorreram e buscar informações atualizadas e baseadas em evidências sobre as práticas obstétricas respeitosas e centradas na mulher. Isso pode envolver a busca por apoio de profissionais de saúde qualificado, participação em grupo de apoio à maternidade, a construção gestante de uma rede de apoio que respeite suas escolhas, promova uma experiência de parto positiva e capacitadora. Ao desafiar e quebrar esses padrões negativos do passado, você pode construir uma nova história de parto baseada no respeito, na dignidade e no empoderamento, né? E aí a gente acaba deixando de lado o tentar para se determinar. Para evitar serem influenciadas por conselhos negativos sobre o parto normal natural, as mulheres podem buscar informações de fontes confiáveis e baseadas em evidências. Isso pode incluir leitura de livro e artigos escritos por profissionais de saúde especializados em obstetrícia, que te inspiram para o parto normal, parto natural, parto vaginal, parto fisiológico, participação em cursos de preparação para o parto, e contem comigo para isso, viu? Ministrados por educadores qualificados, engajamento em grupos de apoio à maternidade. Então, ao você se educar sobre as opções de parto disponíveis e os benefícios do parto normal, você vai tomar decisões informadas, que vai refletir as suas próprias necessidades e os seus desejos, em vez de você ser influenciada por percepção negativa infundada, tá?
Então, além disso, você pode se cercar de uma rede de apoio positivo, uma rede de apoio encorajadora durante a gravidez e o parto. Isso pode envolver a colaboração de parceiros, familiares, amigos que apoiem as suas escolhas de parto e ofereçam encorajamento e apoio emocional durante o processo. Então, existem comunidades até online de mulheres, eu tenho uma, né? Mulheres gestantes, que também podem te conectar a outras mulheres que compartilham as suas perspectivas e experiências positivas de parto, proporcionando um ambiente de apoio e inspiração que fortalece sua confiança em suas próprias escolhas. Além disso, as mulheres podem desenvolver um plano de parto, detalhando as suas experiências, né? E as suas necessidades para o parto e o nascimento do bebê. Então, ao discutir o seu plano de parto com a sua equipe de saúde, você pode garantir que as suas escolhas sejam respeitadas e apoiadas durante todo o processo do trabalho de parto e parto. Isso pode incluir preferência para a utilização de técnicas de alívio para dor, posição de parto confortável, presença de um acompanhante da sua escolha e outras questões que são importantes para uma experiência de parto positiva e capacitadora, né? Então, quando você se prepara de maneira bem abrangente, você tende a ser muito mais assertivo nesse raciocínio, né? Então, as mulheres, você pode tomar a rédea do seu próprio processo de parto e construir uma história de nascimento que reflita os seus valores, os seus desejos, as suas aspirações para o início da vida do seu bem mais precioso, que é o seu filho. Então, olha só como você se determina a viver um parto natural, normal, fisiológico, né? Quem assiste esse episódio aqui certamente sai com a cabeça cheia de ideias. Mas, Aline, existe alguma evidência científica que me confirma essa sua tese, né, de que eu não devo apenas tentar o parto normal e sim me determinar a tê-lo para aumentar as minhas chances de conquistas? Eu, chata que sou, e sou mesmo, eu trouxe aqui um artigo de Weidel et al., publicado no Caderno de Saúde Pública do Rio de Janeiro, que tem o título Escolha da via de parto pela mulher. Vou colocar aqui embaixo para você, ó, autonomia ou indução. Então, tem um parágrafo desse artigo que diz o seguinte, ó: considerando a realidade da vida em sociedade, o exercício da autonomia depende de condições culturais, sociais, econômicas e outras. As pessoas são movidas por sua própria vontade, sua própria autonomia, mas também pela vontade do mundo exterior, o que confere uma característica relativa e relacional à autonomia, inseparável da dependência. Deixa eu ler aqui mais um trechinho. As relações de autonomia, dependência, estão presentes durante toda a vida dos seres humanos, seja no nível dos indivíduos, seja na vida da sociedade. Então, essa fala que eu te trouxe, ela traz essa questão da influência. E que se você não se determina, você fica então vulnerável, tá? As intervenções. Então, já existe uma vulnerabilidade escancarada na sua gestação, que é uma característica dessa fase. Se você só deseja tentar o parto normal, essa vulnerabilidade gestante, ela quadriplica, né? Então, entender a importância de tomar posse do que te faz bem, do que de fato é importante para você e para o seu bebê, é agora que você tem que fazer isso. E quanto tempo, Aline, você demorou para entender isso? É uma pergunta muito comum, né? Para que eu pudesse ajudar mais e mais mulheres a terem os seus bebês de forma respeitosa e sem violências obstétricas. Eu confesso, gestante, que eu demorei muito tempo, tá? Eu também precisei desconstruir crenças, mitos, histórias do meu próprio nascimento. Eu nasci de uma cesárea desnecessária no dia do aniversário do meu pai. Tem coisa mais desnecessária que essa, né? A minha mãe me amamentou? Também não. As maiores dificuldades na amamentação acontecem nas mulheres que têm cesárea eletiva, né? Então, quem vive o parto normal toma posse de tanto conhecimento que mesmo que exista uma dificuldade na amamentação, mesmo que exista uma cesárea intraparto, né, por alguma real necessidade, essa mulher, ela se dedicou muito. Por consequência, ela toma posse de conhecimento sobre a amamentação na gestação também, né? Então, eu também precisei me desconstruir, dar espaço para novos raciocínios, menos intervencionista, mais respeitoso, mais belo. É fácil? Claro que não. Você precisa se determinar e buscar, mas vale muito a pena. Uma mulher, ela precisa se esforçar para conquistar o parto normal sem violências obstétricas. Isso é necessário, só que é necessário que ela se determine a viver isso, tá? Porque o sistema de saúde, muitas vezes, não oferece um ambiente favorável de bate-pronto, né? E, infelizmente, as práticas profissionais,
são antiquadas, né? Existem falta de informação e até preconceito que pode contribuir para a ocorrência de violência obstétrica, incluindo intervenções médicas desnecessárias, falta de consentimento informado, falta de respeito à autonomia da mulher durante o trabalho de parto. Então, para evitar essas situações, é necessário que a mulher se empodere, se eduque, né, sobre os seus direitos. Esse WhatsApp aqui não para. Seus direitos do trabalho de parto, se defenda ativamente por uma experiência respeitosa. Então, além disso, conquistar um parto normal sem violência obstétrica requer sim um nível de preparação física e emocional, mental, que vai além de simplesmente tentar. Ter um parto sem intervenções desnecessárias, só tentando não vai rolar. Então isso inclui participar de cursos de preparação para o parto, aprender técnica de respiração e relaxamento, movimentos que podem te ajudar a lidar com a dor e o desconforto do trabalho de parto, construir uma rede de apoio forte, composta por profissionais de saúde, parceiro, familiar, amigo, que apoiem as suas escolhas e os seus desejos para o parto. Então, além de tudo isso, a busca por um parto normal sem violência obstétrica também envolve desafiar normas culturais e expectativas sociais, que podem desencorajar ou desacreditar as escolhas da mulher durante o parto. Então, isso exige coragem, determinação para defender as suas decisões em face de pressão externa, de crítica, e exigir que você se mantenha firme em seus valores e desejos para o nascimento do seu filho. Então, conquistar um parto normal sem violência obstétrica também exige que você tenha acesso a recursos de apoio adequado no parto. Isso inclui a escolha de um profissional de saúde que respeite suas preferências, que eu te ofereça um ambiente de apoio. Ah, mas Aline, eu vou ganhar bebê no SUS. Vai lá, conhece o hospital, entenda as suas rotinas, né? Mas se envolva nesse assunto, não deixa a vida te levar, tá? Conhecer as práticas obstétricas que aquela instituição oferece, né? Baseado sempre em evidências respeitosas. Então, quando você se esforça para conquistar esse parto sem violências obstétricas, você não está apenas defendendo os seus próprios direitos, mas você também está contribuindo para uma mudança cultural e sistêmica ainda mais ampla em relação ao parto, mudando a percepção das pessoas que estão ao seu redor com relação a isso, né? Então, para melhorar, para refinar ainda mais o seu raciocínio quanto a isso, você precisa, gestante, desconstruir crenças, mitos, histórias familiares negativas, né? Fechar os seus ouvidos a conversas que não contribuem positivamente para esse processo. Vou até trazer uma história aqui para vocês. Antes de engravidar da Bia, eu tava a 10 quilos acima do meu peso, né? E eu tava buscando algo, alguma dieta, algum raciocínio aí que fosse lógico para mim. E aí, procurando profissionais, eu descobri a terapia ortomolecular. E eu descobri, nesse momento da terapia ortomolecular, que as carnes, elas ficam em putrefação no nosso intestino. Se você é vegetariana, você bem sabe disso, né? E o quanto isso impacta no insucesso da perda de peso. Então, eu decidi topar uma dieta vegetariana para perder peso. Mas é muito difícil reconstruir uma rotina alimentar quando todos ao seu redor comem carne, né? Então, a primeira coisa que eu fiz, convenci meu marido a fazer a dieta comigo, tá? Pronto, já tinha alguém pra me apoiar. Puxa, mas e o jantar do Breno? Fiquei pensando, né? Eu vou tirar a carne da vida do menino, né? Não, pedi pra minha mãe fazer o jantar dele e me mandar todo dia para que eu não tivesse que cozinhar carnes. Aí me veio outra dificuldade, festinhas, churrasco. E aí, conversando com o meu terapeuta sobre isso, terapeuta ortomolecular, né? Ele me sugeriu, adivinha, novos amigos, né? Não que eu deletasse, que eu tivesse que deletar meus amigos antigos, né? Mas ele disse que o meio onde eu estava, né, fazia parte de quem eu era. Se eu decidi pela dieta vegetariana e eu estou sempre rodeada por pessoas que comem carne, como que eu ia me sustentar nessa dieta, né? Então, veja, não é sobre virar as costas para as pessoas que a gente gosta. É para dar um tempo, mesclar esses encontros e ter outras pessoas que te apoiam nas suas decisões. E foi isso que eu fiz. Passei a frequentar feiras vegetarianas e veganas de final de semana no lugar de churrascos semanais. Então eu dei uma mesclada. E quando eu ia pro churrasco dos amigos, eu e meu marido, a gente levava uma peça de salmão pra gente comer. E aí a gente aprendeu também a fazer várias receitas de salmão na churrasqueira, né? E vários temperos. E eu consegui. Eu perdi 10 quilos em 6 meses. Meu marido perdeu até mais do que eu, pra ser bem honesta. Eu não me lembro exatamente quanto. Mas alguns meses depois eu engravei da Bianca e voltei a comer carne do jeito que eu queria, tá?
Então, o que eu quero te dizer com a minha história, né? Se ao seu redor você tem pessoas também que têm opiniões contrárias ao que você está se propondo viver agora, busque estar envolvidas com pessoas que caminhem junto com você no que você está buscando, né? Se estão te desencorajando a viver o parto normal, se te colocam medo, te assustam, como que você vai se determinar a isso, né? Como que você vai conquistar o seu parto normal? Então, essa reflexão, ela não vai caber apenas para o parto, né? Como meu exemplo. Essa reflexão, ela vale para todos os momentos e situações da nossa vida. Então, minha linda, o que eu quero te deixar aqui nesse vídeo de hoje, né? É que você deixe de tentar o parto normal e se determine a vivê-lo. Eu sei que pode não ser fácil, eu sei que isso inclui uma série de questões, mas eu tô aqui, ó, do outro lado, também para te apoiar nas suas decisões e contribuir da forma como for preciso para que você também se permita viver essa possibilidade. Mas pare de tentar, pelo amor de Deus, se determine.